Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão aí nessa quarentena? Espero que todos bem, todos com saúde. Bom, gente, na aula de hoje a gente vai entrar no assunto novo, que é patogênese das doenças bacterianas. Qual a importância de se conhecer a patogênese dessas doenças bacterianas? Bom, a gente sabe, né, que as bactérias, elas têm a capacidade de causar um amplo espectro de doenças, né? Acho que quem que não já teve, né, uma doença bacteriana na vida, principalmente na infância, né, que é uma fase da vida aí que a gente sempre tem muitas histórias de doenças para contar, né? Então, muita gente ainda tem, né, doenças bacterianas mesmo depois de adultos, né? Comeu aí alguma coisa estragada, algum lanche contaminado, né, com salmonela. Então, a gente tem, né, e continuará eventualmente tendo ali alguns problemas, né, com relação a essas doenças provocadas por bactérias. E essas doenças, né, a maioria, elas têm uma alta taxa de morbidade. O que é morbidade? Né? A capacidade de deixar a pessoa doente mesmo, né? A ponto até mesmo de internar, né? Precisar de internamento, né? Do apoio aí do sistema de saúde, tá? Muitas dessas doenças também podem levar à morte, tá? Tem uma alta taxa de mortalidade e tudo isso impacta na questão econômica, né? Porque os sistemas aí de saúde, principalmente saúde pública, eles têm um gasto com pacientes, né, que apresentam essas doenças, né? Então a gente tem o impacto econômico relacionado às doenças bacterianas, um impacto econômico considerável, tá? Então, qual que é a importância então da gente conhecer esses mecanismos, né, de patogênese? Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é patogênese. Patogênese é a origem, né, é a gênese das doenças, né? Então, você vai conhecer aí, então, em patogênese, quais são os mecanismos, né, que as bactérias desenvolvem para vir a atacar, né, nosso organismo e a desenvolver doenças, né? Todos esses mecanismos que a gente chama de mecanismos de virulência da bactéria, né? Mecanismos até então mecanismos de adaptação da bactéria, né, de resistência antimicrobianos, dentre outros, tudo isso entra aí na questão da patogênese. Então, qual que é a importância da gente conhecer a patogênese bacteriana? Entra aí na questão do controle, né? Você vai ter informações sobre o curso da infecção, né, podendo interferir no curso dessa infecção bacteriana. Né, você vai poder interferir também nas taxas de disseminação e transmissão, né, podendo diminuir essas taxas, né, de transmissão de uma pessoa para outra. Entra aí também a questão do diagnóstico, né, na melhora do diagnóstico dessas patologias e também no tratamento, tá? Principalmente aí no desenvolvimento de novas drogas para o tratamento dessas doenças. Então, se você conhece a patogênese dessas bactérias, né, provocar certas doenças, você consegue interferir positivamente no curso dessas doenças. Então, você reduz aí as taxas de morbidade, né, e de mortalidade, né, o que vem, né, a favorecer aí, então, um menor gasto, né, econômico, inclusive, tá? A gente tem alguns conceitos importantes, tá, no estudo dessas doenças, na relação da saúde e doença. A gente tem o agente etiológico. O que é o agente etiológico? Por exemplo, quando a gente estuda tuberculose, quem que é o agente etiológico da tuberculose? Né? Então, o Mycobacterium tuberculosis é aquele micro-organismozinho ali, ele vai ser o agente etiológico da doença, da tuberculose, tá? E hospedeiro, a palavra hospedeiro, né, remete ao quê? O que é um hóspede? Hóspede é alguém que se hospeda em um lugar, né, em um local, tá? Então, o hospedeiro vai ser alguém que vai hospedar, né, aquele micro-organismo, né? Então, nós podemos ser hospedeiros de muitos micro-organismos, né? Inclusive aqueles que fazem parte da nossa flora bacteriana normal, que a gente já estudou em aulas passadas.
mas a gente também pode ser hospedeiro, né, de micro-organismos patogênicos, tá? A gente pode ser hospedeiro de fungos, né, de parasitos, né? Então, aqueles parasitos, né, os helmintos aí da vida, né? Então, a gente pode ser hospedeiro de diversos, né, micro-organismos, parasitos, dentre outros. Tá, a gente sabe que os micro-organismos, eles são seres ubíquos. O que é ubíquo? Né? O que é ubiquidade? É a capacidade de estar em diversos tipos de ambientes, né? Então, os micro-organismos, eles estão em praticamente todos os tipos de ambientes, tá? Os ecossistemas, né? Eles são colonizados por diversos tipos de micro-organismos, formados principalmente por bactérias e fungos, que estão em sua maioria no ambiente, tá? E a gente tem também aí muitos micro-organismos que colonizam o nosso corpo, tá? Como a gente viu também em aulas passadas, a gente vê que esses micro-organismos que colonizam o nosso corpo são numerosos, são complexos e são diversos. Para vocês verem, cada um tem uma característica. Tem aqueles micro-organismos que colonizam a nossa boca, que tem características diferentes daqueles micro-organismos que colonizam a nossa pele, por exemplo, tá? Então, eles são bem diversos. Então, esses nichos, né, esses ambientes aí que favorecem o crescimento de micro-organismos, eles fornecem condições adequadas para o crescimento desses micro-organismos. Quais são essas condições principais? Tem nutrientes para esses micro-organismos crescerem e se multiplicarem. Tem umidade, que a gente já viu que é um fator muito importante para o crescimento de micro-organismos, né? Lembra lá da aula de cultura de micro-organismos, né? Que os meios de cultura líquido, eles favorecem muito mais o crescimento de micro-organismos. Daí tem também o calor, tá? Temperatura ambiente adequada, a depender do tipo de micro-organismo, né? Tem micro-organismos, a maioria vivem muito bem em temperatura ambiente, né? Nossa temperatura ambiente, mas há micro-organismos também que crescem em baixas temperaturas, há micro-organismos que crescem em altas temperaturas, então vai depender do tipo de micro-organismo aí que vai crescer. Bom, conforme vocês já viram, os micro-organismos que habitam, né, o nosso corpo, as diversas partes aí dos nossos corpos, eles podem ser classificados em dois tipos: em microbiota residente, também chamado de autóctone, indígena ou normal, e microbiota transitória, também chamado de transiente ou alóctone. Então, essa microbiota residente, como o próprio nome já diz, é aquela microbiota que convive ali com a gente, né? Que mora ali de forma definitiva no nosso organismo. Já a microbiota transitória é o que? Aqueles micro-organismos que estão de passagem, né? Que tem ali uma colonização temporária, né? No nosso organismo. Então, a gente tem esses dois tipos aí de microbiota no nosso organismo. Então, os micro-organismos da nossa microbiota residente são encontrados com frequência em determinadas áreas, né? Vai depender aí do tipo, das suas características, né? É importante citar que eles não produzem doenças em condições normais, né? Se a gente está com a saúde em dia, né? Esses micro-organismos, eles não produzem nenhum tipo de doença, tá? E eles têm também diversificada habilidade metabólica, né? Então, eles fazem muitas funções metabólicas lá para a sobrevivência no nosso organismo. Então, algumas funções desses micro-organismos, né? Dessa microbiota residente no nosso corpo, quais são? Eles podem funcionar como barreira contra a instalação de micro-organismos patogênicos. Olha que interessante. Por exemplo, os micro-organismos, né, da nossa flora intestinal, né, os micro-organismos residentes, eles funcionam como protetores contra a instalação de micro-organismos que possam ser patogênicos. Por isso o perigo de você se automedicar com algum antibiótico, né? Porque o antibiótico ele acaba matando, quando você está fazendo aí um tratamento de antibiótico, acaba matando essa microbiota residente lá do nosso intestino. E aí o que pode acontecer? Isso pode favorecer a infecção, né, de micro-organismos patogênicos. Eles podem se instalar lá no lugar de onde era
desses micro-organismos residentes, né? Os micro-organismos bonzinhos que ficam lá no nosso intestino. Então, uma vez que você matou e retirou aqueles micro-organismos bonzinhos, né, da nossa flora normal, esses micro-organismos patógenos, eles podem colonizar essa região e provocar doença no nosso organismo, tá? Então, por isso que é muito perigoso se automedicar, né, com antibióticos aí que podem causar esse distúrbio, né, na nossa microbiota residente, tá? Por isso que muitos tratamentos, né, inclusive para algum tipo de infecção intestinal, geralmente é acompanhado por algum medicamento que repõe a flora normal, né, justamente porque a gente não pode ficar exposto, né, a micro-organismos que podem vir a causar doenças no nosso organismo, tá? Outra função aí desses micro-organismos residentes, eles produzem substâncias que podem ser utilizados pelo nosso corpo, né? Então pode haver aí uma troca metabólica, né? Eles podem produzir alguns compostos que o nosso organismo venha a utilizar, tá? Eles também podem degradar substâncias tóxicas, tá? Produzidas pelo nosso corpo. E eles também podem modular o sistema imunológico, tá? Então, o nosso sistema imunológico, ele a partir do momento que ele reconhece, né, frações desses micro-organismos residentes, nosso sistema imunológico ele fica já mais treinado a reconhecer, né, outros tipos de micro-organismos, né, principalmente diferenciar o que é nosso do que não é nosso, para atuar de forma efetiva contra micro-organismos invasores, tá? Então, eles também modulam o sistema imunológico. Tem muitas células do nosso sistema imune, que a gente vai estudar quando a gente vê imunologia, que precisam ser ativadas, né, para funcionar, para ficar de forma ativa no nosso corpo. Então, essas células que precisam ser ativadas, elas podem ser ativadas quando elas reconhecerem esses micro-organismos residentes no nosso corpo. Então, elas vão ser ativadas por esses micro-organismos e vão ficar lá ativas no nosso organismo, né, de forma mais preparada para proteger o nosso corpo contra micro-organismos invasores. Esses micro-organismos normalmente residentes no nosso organismo também são chamados de anfibióticos, tá? São micro-organismos que residem normalmente no nosso organismo, tá? Só que a gente sabe que em algumas situações da nossa vida a gente passa por algum estresse imunológico. O que é esse estresse imunológico? Pode ser algum tipo de tratamento, né, que a gente pode estar fazendo com algum tipo de medicamento que vai baixar a nossa capacidade de proteção do nosso sistema imune. Então, se isso acontecer, por exemplo, uma pessoa descobriu que está com câncer, né, e esses medicamentos para tratar o câncer, esses medicamentos antineoplásicos, eles são muito fortes, né, e eles acabam diminuindo o poder de proteção do nosso sistema imune. Então, essas pessoas elas podem estar mais vulneráveis a micro-organismos oportunistas, que são micro-organismos oportunistas, que a gente fala, né? O que é uma pessoa oportunista, né? Então, é um micro-organismo que, vendo que o seu sistema imune está em baixa, está com uma capacidade de proteção reduzida, ele vai infectar, né, ali outras partes do nosso organismo e provocar doença, tá? Então, em situações, tem micro-organismos, né, que eles... Por exemplo, a Escherichia coli no nosso intestino, ela não tem potencial de causar doença. Por quê? Porque no intestino é um sítio anatômico que não oferece risco para esse tipo de micro-organismo. Então, ela pode ficar no nosso intestino tranquila. Só que, em situações de desequilíbrio, a Escherichia coli do intestino, ela pode migrar para outras partes do nosso organismo. Por exemplo, ela pode migrar ali para o trato urinário. Aí já dá problema, porque o trato urinário é uma região que não pode ter esse tipo de micro-organismo, tá? Então ela vai provocar o quê? Uma doença, uma infecção urinária, que já é bastante complicado, né? Bastante dolorido. Tem que fazer tratamento com antibiótico para conseguir se curar dessa doença, tá? Então, em situações normais, a Escherichia coli ela vai estar lá no sítio anatômico dela, né? Que não causa nenhum problema, vai estar lá no intestino. Só que em alguma situação de desequilíbrio, né, no nosso corpo, esse micro-organismo pode se deslocar para outras áreas onde ela não deveria estar, né, onde ela não pode, que ela pode causar doença, tá? Então tem essas questões também,
né, do caráter oportunista dos micro-organismos. Bom, já a microbiota transitória, né, como já expliquei, são aqueles que colonizam nosso corpo temporariamente. Eles podem ser patogênicos, né, provocar doenças, ou podem ser não patogênicos, são aqueles micro-organismos que não têm capacidade de provocar doença, tá? Então, eles passam ali temporariamente pelo nosso corpo, tá? E alguns desses micro-organismos, eles não têm muita importância, tá? Por quê? Porque nosso sistema imune está fortalecido, né? A gente está saudável. Então, esses micro-organismos, eles não vão provocar nenhum tipo de doença. Já se houver um desequilíbrio na nossa saúde, no nosso sistema imune, esses micro-organismos, eles podem causar, sim, alguma doença, né? Esses micro-organismos transitórios. Tá? Então, assim como os residentes em situações de baixa imunidade pode provocar doença, esses micro-organismos transitórios também, em situações de baixa imunidade, podem provocar doença. Tá? Então, um micro-organismo, ele vai ser caracterizado como patógeno sempre que ele for capaz de causar alguma doença. Se ele não é capaz de causar uma doença, então ele não é caracterizado como um patógeno, tá? E aí a gente tem, então, dois termos que a gente utiliza muito, tá? No estudo de doenças bacterianas, que é patogenicidade e virulência. O que é patogenicidade? Como já expliquei anteriormente, né? É a propriedade do micro-organismo de provocar alterações fisiológicas no hospedeiro, ou seja, a capacidade de produzir doença. E a virulência? A virulência é o grau de patogenicidade, tá? É o grau daquele micro-organismo de produzir doença. Tá, então, esse grau de patogenicidade, ele é determinado pelos fatores de virulência expressos pelas células. Quais são alguns fatores de virulência que a gente já viu quando a gente estudou algumas características básicas das bactérias? Quais são esses? A gente tem alguns fatores como fímbrias, né, que provocam uma melhor aderência de bactérias, né? A gente estudou também. A gente viu que algumas bactérias têm plasmídio, né, que pode ser passado para outras bactérias, né, e conferir resistência antimicrobiana, que vocês viram ali na genética microbiana, tá? A gente tem também os flagelos, né, que algumas bactérias, principalmente gram-negativas, têm, né, que favorece o quê? Que ela escape do sistema imune. É só ela bater ali os flagelos que ela vai correr e vai se esconder do sistema imune. Então, são fatores de virulência, né, que faz com que essas bactérias escapem com maior facilidade do sistema imune, né, e colonizem regiões aí que podem provocar doenças, né, distúrbios fisiológicos no nosso organismo. Bom, nessa figura que vocês estão vendo aí, ela mostra diversos fatores de virulência, tá? São estruturas da bactéria, produtos, ou seja, substâncias produzidas pela bactéria, ou também estratégias da bactéria que contribuem para o aumento da capacidade da bactéria de causar doença. Tá? Então, aí no meio, vocês estão vendo esse anelzinho verde no meio da bactéria, que é o quê? O plasmídio. O plasmídio, ele é um DNA circular, que fica ali geralmente na periferia da célula bacteriana, que ele atua no quê? Atua na resistência bacteriana, tá? Então, o plasmídio, ele tem uma função muito importante aí em resistir a diversos tipos de antibióticos, tá? Então, tem bactérias aí como a Pseudomonas aeruginosa, que já é praticamente resistente a todo tipo de antibiótico produzido até hoje pela indústria. Então, o plasmídio aí é um grande desafio para a indústria, né? A indústria farmacêutica. Tem um componente pretinho aqui, né? Que tem uma seta escrito sideróforo. O que é o sideróforo, professora? São substâncias que apresentam uma alta afinidade pelo ferro, né, que é um elemento muito importante para o crescimento e metabolismo bacteriano. O nosso organismo ele desenvolveu alguns mecanismos para evitar que as bactérias removam o nosso ferro do nosso organismo. Então, esses sideróforos que a bactéria tem são capazes de retirar o ferro das nossas proteínas que carregam o ferro no nosso organismo, tá? Então, esses siderófilos, eles praticamente roubam o ferro, né? Digamos assim, eles roubam o ferro do nosso organismo. Então, é uma característica de virulência dessa bactéria.
A gente tem aqui também do lado fibras tipo 1, tá? Que garantem o que? A aderência. A gente tem outras estruturas também para aderência, né? Apêndices de aderência aqui em verdinho, mais pro lado, tá? A gente tem também citotoxinas. Então, são toxinas aí produzidas pela bactéria, né? Principalmente ali na região da parede bacteriana. E essas substâncias são capazes de causar algum dano no nosso organismo, tá? Essas toxinas, elas podem se ligar a diversos tipos de células no nosso organismo, principalmente proteínas ali no nosso soro, né, provocando uma resposta imunológica muito intensa, né, que pode inclusive levar à morte, né. Essa resposta intensa é também chamada de septicemia, tá, que pode levar inclusive à morte desse hospedeiro. A gente sabe que algumas bactérias elas possuem cápsula, né, que também aí é um sistema aí de escape, né, que permite que ela escape, que nem um sabonete, né, um sabonete molhado que você tenta pegar e não consegue. Mesma coisa essa cápsula, né, ela permite que a bactéria deslize mais facilmente e fuja, né, escape do sistema aí nosso sistema imune, nosso sistema de defesa. Tá? Então, essa cápsula também tem antígenos nessa cápsula, né, que vai inibir a ligação do sistema complemento. O sistema complemento é um sistema do nosso sistema imune que também faz a proteção contra esses micro-organismos. Então, esses antígenos aí na cápsula, né, da bactéria vai fazer o quê? Vai escapar desse tipo de defesa aqui chamado sistema de complemento, tá? Aí tem mostrando aqui também o flagelo, tá? Relacionado à motilidade, como eu já falei. Tem outro antígeno aqui, também relacionado ao escape do sistema imune, que é chamado antígeno O, que ele vai inibir o que? A fagocitose. O que é a fagocitose? Algumas células do nosso sistema imune, como o macrófago, que a gente vai estudar mais adiante, elas fagocitam bactéria. O que é fagocitar? É praticamente englobar, né? Colocar para dentro dela mesmo, né? Pegar aquela bactéria como se fosse comer aquela bactéria, tá? Então, a partir do momento que o macrófago ele fagocita a bactéria, ele destrói aquela bactéria dentro do macrófago. Então, esse antígeno ele inibe a fagocitose. Então, o macrófago ele não consegue fagocitar essa bactéria para ser destruída. Então, é um mecanismo de escape, tá? Outras proteínas também antifagocíticas, né? Para impedir a fagocitose pelos macrófagos e outras células de defesa. Tem endotoxina na camada do lipopolissacarídeo, que fica ali na membrana, né, acima da membrana da bactéria, que também provoca muitos distúrbios, né, no nosso organismo, como febre, por exemplo, é o principal, tá? Tem outras toxinas chamadas enterotoxinas, que, como o próprio nome já diz, são toxinas que agem lá no intestino, tá? Causando principalmente dores abdominais, diarreia e vômito, tá? É uma das causas aí de intoxicação alimentar. Então, muitos micro-organismos que causam intoxicação alimentar, eles produzem essas enterotoxinas, né, que são responsáveis por esses sintomas característicos, né, de dores, diarreias e vômitos. Bom, a partir do momento aí que a gente adquire um micro-organismo, a gente tem uma sequência de eventos que acontecem desde que esse micro-organismo entra no nosso organismo até o momento que ele sai. Então, quando ele entra, né, no nosso corpo, através de alguma porta de entrada que a gente vai ver mais adiante, o que esse micro-organismo primeiro faz? Ele adere, né, às nossas estruturas lá do nosso organismo, levando então a invasão, tá? A entrada desse micro-organismo e a aderência nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, tá? Então, quando esse processo é bem sucedido, a gente tem aí a colonização. O que é mesmo a colonização? Né? O crescimento, né? A multiplicação desses micro-organismos ali em um determinado local no nosso organismo. Então, a partir do momento que eles crescem, né, se multiplicam, eles vão produzir o quê? Produzir toxinas, né? Que vai levar ao quê? A produção de uma doença ou até mesmo um dano em determinado tecido, em determinado órgão do nosso corpo, tá? E a partir do momento que eles já produziram esse dano, essa doença, eles podem também
sair, né? Não todos, né? Que vai ficar uma parte lá, vão continuar produzindo doença, né? Se você não se tratar, não procurar aí um médico, tá? Mas essas doenças, elas podem ter um caráter infeccioso, tá? Então, elas vão sair através do quê? Não voluntariamente, às vezes involuntariamente, né? Por exemplo, você espirra, né? Quando você espirra, você joga para fora muitos micro-organismos que estão aí no nosso trato respiratório. E se for um micro-organismo que coloniza o trato respiratório, elas vão sair junto com esse aerosol, né, com essas partículas que você espirrou. Então, isso aí vai ser uma porta de saída desse micro-organismo para que ele infecte outros seres humanos, outras pessoas, né, que vão contrair, então, essa doença. E aí também vão ficar doentes. Então, acaba se tornando um ciclo, uma rota de transmissão. O micro-organismo vai entrar por alguma porta de entrada, né? As principais é o que? Sistema respiratório, né? Via oral também é uma porta muito importante. Vão aderir, se colonizar, provocar doença naquele organismo, né? E quando elas tiverem concentração suficiente ali nos tecidos, no sangue, elas podem sair, né? Por algum processo fisiológico do nosso corpo, inclusive, e contaminar outras pessoas, tá? Quais são as principais portas de entrada aí do micro-organismo no nosso corpo? São várias, né? São diversas. O micro-organismo pode entrar, conforme essa figurinha aqui. Os nomes estão em inglês, mas eu vou mostrar, né? A setinha já mostra que o micro-organismo ele pode entrar pelo ouvido, tá? Pode entrar pela conjuntiva ali dos nossos olhos, né? A pessoa coçou muito o olho, né? Levou aquela mão suja, contaminada para o olho. Aí o micro-organismo entrou ali, tá? O ouvido também, principalmente se a pessoa futucar. Tem gente que tem aquela mania de querer futucar o ouvido, né? Para tirar a cera e acaba lesionando ali a mucosa do ouvido, né? E aí favorece a entrada de micro-organismos que colonizam normalmente ali o ouvido, mas que não podem, né, ganhar corrente sanguínea. O nariz é a principal porta de entrada, né? A partir do momento que você respira e algum ar contaminado contendo aerosol com micro-organismo. A boca, né? Principalmente através de ingestão de alimentos contaminados, né? Através do beijo também, aí durante o carnaval, você beija a boca de uma pessoa aí que está contaminada com alguma doença, tá? Você, né, acabou conversando com a pessoa, né? E aí as partículas, né, de saliva da pessoa voou para o seu rosto, aí caiu na sua boca, enfim, são diversos fatores, né, que levam aí a contaminação pela boca, né. A placenta também pode levar à contaminação de um feto, né, se a gestante, né, se a mulher está grávida, desculpa, gente. Se a mulher está grávida e ela contrai algum tipo, né, de micro-organismo infeccioso, esse micro-organismo ele pode atravessar a placenta e infectar também a criança, tá? A vagina também pode ser uma porta de entrada, principalmente em relações sexuais, tá? O pênis também pode ser uma porta de entrada, né, de micro-organismos. A uretra também, né? Principalmente pessoas que bebem muito pouca água, geralmente têm infecção urinária com muita frequência. Por quê? Porque quando você bebe muita água, você urina muito. E o fato de você urinar faz com que você praticamente lave, né, ali a sua uretra, né? Então, porque ali tem muitos micro-organismos que ficam ali colonizando e que acabam subindo pela uretra, né? Então, se esses micro-organismos forem patogênicos, se eles atingirem a bexiga, algum sítio ali que não pode ter micro-organismo, eles vão causar doença. Mas se você está sempre ali urinando, né, lavando aquela uretra, a possibilidade de você ter uma infecção urinária é muito pequena, tá? O ânus também pode ser uma porta de entrada, tá? Para micro-organismo. Uma pele lesionada, né? Então a gente tem que ter cuidado com a pele lesionada, se tem alguma ferida, né? Você tem que fazer ali o processo de asepsia no local, colocar um curativo para não ficar aquela ferida exposta, aberta, né? Pode pousar mosca, aquelas moscas nojentas, que com certeza tem micro-organismos nela, né? Infectar a sua ferida, né? Ou até mesmo uma picadinha de alguma injeção que você tomar também é importante, né? Colocar um curativozinho para não ficar aberto, né? Ali em contato com o ambiente externo. Então, todos esses são portas de entrada aí, de micro-organismo para o nosso corpo, tá?
Então, exemplo aí de doenças que podem ser desencadeadas pela entrada através do trato respiratório, a gente tem aí a pneumonia pneumocócica, né, provocada por uma bactéria, né, Streptococcus pneumoniae. A gente tem também a tuberculose, a gente tem também a coqueluche, né, tuberculose provocada pelo Mycobacterium tuberculosis e a coqueluche pela Bordetella pertussis. São doenças aí provocadas, né, doenças do trato respiratório, que tem a entrada aí através do trato respiratório, através da inalação de gotículas, né, partículas de umidade ou até mesmo partículas de pó. No trato gastrointestinal, a gente pode ter aí cólera, salmonelose, é muito conhecida, né? Gastroenterites, né? A cólera provocada pelo vibrião da cólera, a salmonelose pela salmonela entérica, as gastroenterites podem ser provocadas pela Escherichia coli, tá? Então são doenças aí que podem ser adquiridas pela porta de entrada através do trato gastrointestinal, através da entrada de alimentos ou água contaminados, tá? A gente tem também aí as doenças do trato genitourinário, por exemplo, a gonorreia, sífilis, né, que são doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem também a uretrite, né, inflamação aí da uretra, né, então são bactérias aí que podem ter entrada diretamente pelo trato gastrointestinal, pelo trato genitourinário, tá? Então, podem entrar aí através de relações sexuais desprotegidas, né? Ou até por algum outro mecanismo também. Pele, né? Ou via parental. A gente pode ter aí o tétano, né? Quantas vezes a gente já viu falar, cuidado com esse ferro que você pode pegar tétano, né? Febre maculosa, leptospirose também são doenças aí que você pode pegar através da pele, tá? Então aí são várias doenças aí, alguns exemplos, né, de doenças e suas portas de entrada no nosso organismo, que são diversas, né? Por isso a importância de cuidado redobrado sempre.